Número SCP-2794 Classe do objeto. Que ter procedimentos especiais de contenção. SCP-2794 deverá ser mantido em uma câmara de contenção padrão em todos os momentos. Esta câmara de contenção deverá ser limpa mensalmente. Os resíduos produzidos pelas instâncias de SCP-2794 devem ser armazenados dentro de uma área de aterro segura, Área 898. Descrição: SCP-2794 é uma colônia formada por 87 espécimes de Coccinellidae, com todos exibindo características incompatíveis com outras espécies conhecidas. As instâncias altamente se assemelham ao Coccinella septempunctata, com a excreção de suas propriedades anômalas, e uma inscrição escrita em branco dizendo para o Christum Pequeno Cristo, 1. As instâncias de SCP-2794 demonstraram não necessitar de alimento ou quaisquer fontes de energia para sobreviverem. As instâncias não são capazes de reprodução, como todos eles são espécimes machos estéreis. A vida útil das instâncias de SCP-2794 é atualmente desconhecida, mas nenhum sinal de envelhecimento foi registrado até agora. Instâncias de SCP-2794 são impossíveis de serem neutralizadas por quaisquer meios conhecidos. As instâncias de SCP-2794 excretam constantemente um material desconhecido, através do ânus. Este material é levemente translúcido e tem uma tonalidade verde. Os resíduos produzidos por SCP-2794 são carcinogênicos moderados e imunossupressores que surtem efeito após exposição prolongada. Por uma razão desconhecida, este efeito aumenta a vida útil de todos os artrópodes. Isso varia de acordo com as espécies afetadas, embora as instâncias sejam capazes de viver por períodos indefinidos de tempo sem nenhuma fonte de energia quando expostas constantemente. O resíduo deixado por SCP-2794 é indestrutível por quaisquer meios conhecidos e não mostra sinais de decaimento. Até o momento, aproximadamente 86,000 kg de excreção foram produzidos, a uma taxa de cerca de 1 kg por 30 minutos.